Observe o cenário causado por uma tempestade que ocorreu ainda na manhã dessa sexta-feira, ali no Espírito Santo, aqui a região de Colatina, na qual você consegue observar o poderio dessa tempestade quando você observa isso que nós temos diante das câmeras, que é nada mais nada menos que um poste sobre o chão, muro em vários fragmentos. É realmente o cenário que ocorre durante uma formação de uma tempestade extremamente forte, levando ali a vento que muito provavelmente ultrapassou a casa ali dos 100 km por hora, ou chegou bem próximo disso aí. Aqui é possível observar a velocidade do vento que ocorreu por ali, muito forte, mas isso aqui já é uma tempestade levando consigo um vendaval. E chama atenção também que a gente pode observar lá ao fundo da imagem que tem até uma pessoa andando no meio da rua e andando até meio que tranquilamente diante de um vendaval. Observe, lá no fundo provavelmente ele foi pego desprevenido. Isso aqui indica que não deu tempo nem mesmo da pessoa buscar um abrigo. Tão rápido foi a evolução dessa tempestade. Realmente uma tempestade de nível isolado, mas com muita severidade que ocorreu por ali. Por um outro ângulo a gente consegue observar também em Colatina o cenário. Isso aqui é um cenário realmente de tempestade muito severa. É uma tempestade que ela se forma com uma quantidade de tempo muito pequena e que não dá tempo da pessoa fazer praticamente nada. Isso aqui muitas das vezes ocorre nesse tipo de cenário de destruição extrema quando nós temos ou tornado ou quando nós temos algum tipo de microexplosão, que é um excesso de vento que ocorre durante uma tempestade que causa tanta destruição quanto um tornado, né? Aqui temos um vídeo que demonstra a chegada desse temporal. Mas a gente consegue observar que trata-se realmente de uma célula muito poderosa. A gente consegue observar até um giro e a gente observa a velocidade que ela veio e trazendo consigo uma vasta quantidade de água. Você vai observar que vai cair muito a visualização, a distância de visualização. Você vê quanta água conseguiu cair em um curto período de tempo, tratando-se então de um excesso de água que está caindo. Aqui choveu cerca de 20 milímetros de chuva em 15 minutos. Então é muita chuva para um curto período de tempo. Chove rapidamente, um de tempestade, e depois rapidamente o tempo já fica firme de novo. Mas com esse volume de chuva em um curto período de tempo, também é capaz até mesmo de gerar alagamento de nível forte, tá? Grandes alagamentos. Aqui a gente consegue observar mais algumas imagens sobre essa tempestade, e o que chama atenção realmente é o que ela causou em apenas 15 minutos. Aqui a gente vê por um outro ângulo aquilo que é a parte da destruição causada por ela. É interessante que veio ao chão um poste, pedaços de árvore, infelizmente cai também sobre os veículos. A água, o alagamento gerado por apenas 20 milímetros de chuva, mas como eu falei, são 20 milímetros de chuva caindo em um curto período de tempo, ou seja, é um acumulado de chuva. Aqui a gente consegue observar ainda outras imagens que demonstram o cenário por ali. Você vê pedaços das árvores sobre o chão, né? Partes de árvores sobre o chão, o que indica microexplosão. Provavelmente isso que ocorreu por ali. A gente vê esse cenário aqui, imagina a tempestade, imagina a velocidade do vento e o quão rápido não foi esse temporal que passou por ali. Realmente foi um monstro que se formou por ali. Observe aqui um outro local e mais um poste sobre o chão. Esse aqui é um cenário que, se você observa uma tempestade e observa um cenário desse aqui no chão, é muito perigoso, porque esse poste ele pode até mesmo estar energizado. Aqui trata-se de um transformador que leva aqui a alta tensão e pode até mesmo estar no momento da queda ainda eletrificado. Por isso você não deve chegar perto de um poste que está ao chão depois, logo em sequência de uma tempestade. Você tem que ter a certeza absoluta de que a fiação, de que a rede elétrica já está desligada. Ainda pode estar ligada num cenário desse aqui. Um choque que você levar ali com uma alta tensão, como é a que vem aqui nesse sistema de transformador, realmente é um cenário extremo. Até a água pode estar eletrificada, energizada, levando ali a evento extremo. Então não chegue perto da fiação, e também se o fio estiver em contato com a água, não encoste na água que está passando próximo a esse fio de poste aqui, caso ele esteja ao chão, pode estar eletrificado. Agora eles vão ter que remover, mais um trabalho, eles vão ter que remover esse poste ali para voltar à normalidade. Aqui também é outra imagem impressionante. A gente consegue observar aqui o mesmo cenário nas demais regiões que a gente observou, ali também em Colatina. E, cara, é impressionante as árvores
sobre o chão, né, os destroços das árvores, muito destroço sobre o chão. Impressiona a tamanha magnitude que foi esse evento, muito rápido e realmente um cenário excepcional, um temporal excepcionalmente forte. Esse é um temporal raro de ocorrer, principalmente nessas regiões aqui do Espírito Santo. Isso aqui ocorreu por causa de uma frente fria que avançava por lá, encontrou um cenário favorável para o surgimento de uma tempestade e ela aproveitou esse ingrediente que havia lá, a frente fria, e acabou gerando essa tempestade absurdamente forte por ali. Através da imagem de satélite, a gente vai poder observar aqui a imagem de satélite das últimas 2 horas. Aqui está Colatina e a gente observa que passou por ali, foi uma célula de tempestade que passou por ali pela manhã do dia de hoje. Realmente foi uma célula só que passou por ali, um temporal que a gente chama de temporal isolado. E o temporal isolado ele ocorre em uma certa raridade, é mais difícil de se prever aonde exatamente ele vai ocorrer, mas quando ele ocorre, ele tem essa característica de levar consigo uma grande quantidade de mau tempo. Então a frente fria passou por ali, você vê que a frente fria ela passa por todo o estado, mas gera temporal isolado, gera temporal apenas em um local ou outro. E esse é o cenário que ocorreu agora há pouco.